A maior ameaça que o euro tem desde há muito tempo são as opiniões das agências de notação. Elas são, de facto, o problema principal. E, neste momento, o fundamento delas para continuarem a agravar o rating de vários países, entre os quais nós, é que estamos em recessão. Mas estamos em recessão porque adotámos as medidas que as agências exigiam. Portanto, é absolutamente indiferente em quem a gente vote. E é isso que nos vão explicar daqui a uns anos. Vão-nos explicar, meus amigos, as vossas ideias são maravilhosas, mas não é possível. Nós temos os tratados europeus, nós assinamos, nós temos um compromisso. Portanto, escusam de vir aqui com ilusões. A gente está só a escolher quem gere um programa político e um programa ideológico. Teoricamente, esta medida é um absurdo. Definir um déficit limite, independentemente das circunstâncias, não é, portanto, defini-lo agora, para agora. É defini-lo para o futuro, é uma idiotice. E a questão, para mim, mais importante que é a questão democrática. Nós não podemos, através de um tratado internacional, nem sequer a alteração dos tratados existentes, de um tratado internacional, limitar ou impedir futuras alterações em políticas fundamentais. Em políticas fundamentais. Isto é o osso da política. Isto é, as questões orçamentais são o fundamental das decisões que os governos tomam. São as decisões políticas por si mesmas. Portanto, isto basicamente torna a política da austeridade uma lei eterna e inalterável. E eu considero que Pedro Passos Coelho não tem legitimidade democrática e política para tomar uma decisão desta envergadura. Não tem. Para países como Portugal, como Espanha, a ideia que agora é preciso pagar a dívida é uma ideia de criança. As dívidas dos países são, por definição, eternas. As dívidas gerem-se. Foi assim que eu estudei. Porque o que define a capacidade de um político de definir em cada circunstância o que está certo é a perspectiva de futuro. E se nós não temos capacidade para nos endividarmos para um determinado projeto, para um determinado futuro, então a nossa capacidade, a nossa soberania está completamente hipotecada. Portanto, já não faz sentido nós sermos um país independente. Vai ficar não como a crise das dívidas soberanas ou do subprime ou o que seja, mas como a t-shirt chinesa. Ou seja, a crise em que a Europa entra em declínio, um declínio económico e político, e, portanto, no jogo mundial das potências mundiais económicas e políticas, perde esse domínio ou esse predomínio. E perde para quem? Provavelmente para a China. 为什么强大的国家都会走向灭亡呢？古希腊、罗马帝国、不列颠帝国、美国，因为他们都犯同样的错误，与原来使得他们成功的原则背道而驰。美国政府企图以庞大的开支和税收来摆脱严重的经济衰退，巨额的所谓刺激开支。 庞大的医疗改革，政府接管私有企业，债务累累。当然，我们是他们的大债主。现在他们都得给我们干活。Não há construção europeia. Não há construção europeia sem democracia na Europa. E a democracia depende de uma coisa extraordinariamente simples. Não há povo que acredite em democracia se tiver fome, se existir desemprego e se existir falta de desenvolvimento económico. E enquanto se a Europa não encontrar um caminho que permita o crescimento económico e o desenvolvimento, a Europa desaparece.